Quem sabe dar esse exemplo? Eu sempre falo nos onboardings, já falei em vários treinamentos. Qual é o exemplo de experiência que a EG tem para dar? Ninguém lembra? Ou não quer falar? Como é que eu conto? Existem várias maneiras de irmos ao restaurante. Existe a forma de irmos ao restaurante e sermos bem atendidos, ou de fato existe a experiência gastronômica. Então é o atendimento, é a forma de servir o prato, é como o prato é servido e montado. Só comer e ir embora, eu posso viver uma experiência que me marca. Então a experiência é a soma de todas as interações que um cliente tem com uma marca, influenciando suas percepções e emoções. Então quando você tem contato com a Disney, todo detalhe eles pensam, eles calculam, eles enxergam o ticket que vai entrar. Gabriel quer roubar o meu ingresso. Quem aqui já foi num parque de diversões? Esses da rua. Quem tem o ingresso guardado até hoje? Eu tenho. Gabriel tá brigando. Eu tenho guardado. Parabéns, você é a única. Gabriel tá brigando pelo meu ingresso da Disney. Então, eu quero que vocês absorvam esse conhecimento, imaginando como a gente pode transparecer essa experiência na prática, no dia a dia de vocês, no negócio da EG, na vivência da gente. Então, quando a gente fala de experiência, é a soma das interações, é o cuidado, é o detalhe. E isso gera o que nós chamamos de encantamento. Quando a gente surpreende e supera as expectativas do cliente, criando momentos memoráveis e emocionantes. Quando a gente vai além do que é previsto, além do que era para entregar, além do combinado, que a gente surpreende. Então, o maior exemplo é do restaurante. Quantas vezes vocês já almoçaram e até hoje esqueceram o gosto da comida? Só serviu para saciar naquele momento. Qual prato você mais gostou? Que você lembra que se for lá vai ser uma experiência de excelência, que o garçom te tratou bem, que marcou na tua história. Então é sobre experiência. E encantar está no detalhe. Eu sempre falo muito com o Cátia, a gente tem que cuidar do detalhe. O detalhe é o que faz o diferencial. O detalhe é o que faz o encantamento. O detalhe faz a diferença. Então, quando a gente fala de Disney, existem detalhes que parecem bestas, mas acontecem todos os dias para a Disney ser o que é Disney. Então, a limpeza. Os parques são impecáveis e limpos constantemente. Eles fizeram um cálculo de mais ou menos quantos passos eu levo com um lixo na mão. Tipo, geralmente, a gente, sei lá, pegou um lixo, abriu uma bala. Eles calcularam qual é o saco de uma pessoa guardar. Em média, quantos passos ele segura até dizer, não tem lixo não, vou jogar. Então eles viram que a cada 28 passos, uma pessoa jogava o lixo no chão. Então eles colocaram lixeiros a cada 20 passos, para evitar que tenha lixo no chão. Se porventura você derrubar, jogar um lixo no chão na mesma hora, vem alguém limpar. É um parque que é impecável, que cuida do detalhe, você não vai ver sujeira nunca. É um parque que a manutenção, a pintura é feita todos os dias para manter tudo perfeito. Se alguma coisa quebra, eles consertam no mesmo instante. É um parque que, em termos de cultura, nós que somos os visitantes, os clientes, nós somos chamados de guests. Então, quando a gente cuida do detalhe, que eu chego e digo, você é meu convidado para meu parque, é diferente de você é um cliente que está entrando. Tudo é detalhe. Os medical moments, que são momentos que eles param para fazer o máximo para te encantar. Se uma criança derrubar um picolé, na mesma hora ele vai lá e dá outro. E não é o picoleiro lá, o cara que vende. Se o cara está do outro lado do parque e viu o picolé caindo, ele vai lá na mesma hora, pega e dá outro. São momentos que encantam. Eu trouxe lá na frente alguns exemplos. Então, quando a gente fala de encantamento, é no detalhe. Tenho certeza que alguém chegou e disse, caraca, tem meu nome. Mas é o detalhe. O detalhe ele sempre vai fazer a diferença. Então, no nosso dia a dia, sejamos exigentes com o detalhe. Fazer, todo mundo faz. Olhar para o detalhe, só quem quer encantar. Quem tem cuidado com as coisas e preste atenção. E é esse detalhe que vai fazer a gente chegar ao nível. Consequentemente, nós criamos clientes apaixonados, que são promotores, que indicam a marca, que temos mais sucesso, que temos mais passo a passo, que a gente é grato e fica um negócio melhor ainda. Então, vê o poder do encantamento. Não é, Luiz Carlos? Compartilhar algum insight, meu amigo, com os demais? Também existe o Apple Guy também. São as pessoas que são fanáticas pela Apple que indicaria. Justamente a Apple também se preocupa com isso. Exatamente. Então, o detalhe faz a diferença. Anotem isso. Pensa, no meu dia a dia, qual detalhe que eu consigo adicionar na minha entrega para ela ficar ainda melhor? E um detalhe é um bom dia. O detalhe é um aperto de mão, olhando nos olhos e sorrindo.
O detalhe é a forma da entonação que você fala. O detalhe é um detalhe. Estamos apegados ao detalhe. Para encantar é cuidar do detalhe. E quando a gente fala de Disney, cada detalhe importa. A cada ação, o modo de agir, eles cuidam do detalhe no modo de agir. O detalhe na hora de pensar numa atitude. Tudo que alguém que trabalha lá for agir, ele vai olhar se está de acordo com os princípios. Como assim? Eu tenho que tomar uma decisão. Eu não tomo por impulso, eu tomo pelo cuidado no detalhe. Então primeiro eu vou avaliar, na ordem. Segurança, cortesia, inclusão, show e eficiência. São os pilares de Disney, os pilares de tomada de decisão. Então se eu vou... O cliente está pedindo para, por exemplo, um caso prático. Lá na Disney existe um show de fogos no Parque Epcot quando acaba. Todos os parques têm um show quando acaba. Nós reservamos uma área VIP para assistir o show de fogos. Esse específico acontecia numa balsa, no meio do lago lá, e a gente reservou uma área VIP para nós. Nessa área VIP, nós pedimos para que tivesse comida, coquetel, doces, toda a recepção. Negócio sofisticado. A empresa lá pagou caríssimo e a gente foi. Quando a gente chegou no local, antes de ir, na verdade, a gente recebeu a notícia. A meteorologia está com previsão de chuva. Previsão, não choveu. Porém, eles mudaram o que afeta a segurança. Afetou nossa experiência. A gente ficou mais triste porque não tinha comida no lugar, nem choveu. Mas eles pensaram primeiro na segurança. Vai afetar a segurança? Se chover, comida, estraga, e molha, e lambuza. Não é isso que eles querem. A cortesia. Mesmo acontecendo isso, eles conseguiram falar um não com cara de sim. Um não sorrindo, mostrando que era uma medida protetiva e não que estava nos excluindo do espaço. Eles focam hoje em dia muito na inclusão. Deficientes, gênero. Eles incluem todo mundo ao máximo. Show, e fazer com que as coisas sejam um show, que encantem. E a eficiência, que funcione sem travar. Eu vou estar seguindo, transmitir isso com cortesia. Eu vou trabalhar a inclusão. Vai ser um show, vai ser eficiente. Então, uma coisa que eu acredito muito que a gente precisa, ao tomar decisões, é pensar no detalhe. Se eu marcar a reunião com um cliente e eu tiver com 30 minutos disponíveis, o cliente ele vai estar no centro e eu vou estar fazendo aquilo na agonia. Se eu marcar uma reunião com um cliente e eu não me preparei antes, eu vou estar com foco nos dados e fatos ou eu vou estar só enrolando? Então, do mesmo modo que a Disney encanta pelo detalhe, nós precisamos encantar pelo detalhe do manual. É pensar a mais. Todo mundo pensa, todo mundo age. Mas pensar no detalhe, nos seus princípios, ela pensa no detalhe, você vai ferir o princípio. Ao entrar em qualquer parque, lá existem parques, existem restaurantes. Vai entrar no restaurante. O restaurante ele conta uma história. O restaurante ele vai ter uma área lá que é por países. Então você vai andando e você percebe que a rua vai mudando, a iluminação vai mudando. Em um tem um restaurante que é típico da Itália, em outro tem um restaurante que é típico dos Estados Unidos. O banheiro. Se a gente for nos Estados Unidos, em determinados banheiros não tem papel higiênico. Aliás, não tem lixeiro para papel higiênico. É dentro da privada. Joga. Já você vai em um banheiro da França, não tem chuveiro, é chuveirinho. Eles se prestaram um detalhe nesse cuidado. Na rua do país. Então, a Disney também encanta pelo storytelling, de encantar pela história. Quando você entra no parque, tem toda uma história. Fui lá no parque não que era do futuro. Ele conta uma história que conecta com você. Não, é do futuro mesmo, é Epcot, que é a visão do futuro. O do Star Wars, ele conta a história do Star Wars, o porquê daquele parque. Uma montanha-russa tem história. O porquê de cada loop, o porquê de cada coisa, você vai encantando com a história. E aí eu pergunto, quantas vezes nós encantamos nossos clientes pela nossa história? Quantas vezes vocês se apresentam e se orgulham para o cliente da sua história? Quantas vezes a gente conta a história da Edge, que nós também somos uma empresa tentando acertar, que erramos várias vezes, que investimos em tráfego, as pessoas, que a gente também sempre ao erro. Entendeu?
Quantas vezes a gente apresenta no social media contando a história de como você pensou naquilo e por que você está tendo aquela ideia? A gente precisa se atentar mais, e eu adiciono mais uma provocação e tarefa a vocês, de como eu consigo contar histórias no meu dia a dia. Como eu posso fazer aquilo contando história. Como eu posso dar um exemplo, fazer uma entrega contando a história de como eu fiz aquilo. Se João chega aqui e só apresenta o... Como é que é o nome do negócio mesmo? Não, o de antes. A central. Central Edge. Galera, tô com a ideia da Central Edge. Pá! Massa. Galera, há muito tempo eu tô aqui na Edge. Todos os dias eu enxergo X, Y, Z problemas. E eu, durante a... Com certeza que vai mudar a história da agência. Canta mais? Com certeza. A gente precisa pensar em como contar histórias. Se eu chego pra vocês aqui, eu digo que desde pequeno eu assisto os filmes da Disney, sou encantado com aquilo. E ao crescer sempre tive o sonho de ir pra Disney. Nos meus 15 anos eu tinha ganho de presente a Disney e essa história é real. Mas chegou nos 15, minha família não tinha condição de me levar pra Disney e eu fiquei frustrado por alguns anos. E aí anos depois eu tive a oportunidade de ir pra Disney, de visitar os bastidores e estar aqui compartilhando com vocês. Vocês não sabem agora que meu depoimento ele é mais sincero e importante ainda? Porque histórias conectam. Então nós precisamos nos abusar e aproveitar do storytelling. De contar a história das coisas, de contar a nossa história, de se orgulhar da nossa história. Bem, que vocês sejam melhores, que vocês dediquem ao cliente, porque lá atrás, cada cliente fez a diferença. Lá atrás, cada cliente que abriu a porta justifica a gente estar aqui hoje. Lá atrás, cada cliente foi e ainda é extremamente importante. Por isso que eu não admito a gente receber uma ligação de Ricardo da Mega Brasil, que abriu a porta quando a gente não era nada, e a gente não está à disposição sorrindo. Quando um cliente chega e a gente dá soberba dele, não quero, não gosto, não é assim. Enquanto que há muito tempo a gente se humilhava para ter um cliente. A gente precisa ter orgulho da nossa história. Lembre-se, a magia está nos detalhes e na nossa dedicação em proporcionar o melhor para os nossos clientes. A magia está no detalhe, na nossa dedicação em proporcionar o melhor para os nossos clientes. O cliente interno da Edge são vocês e o principal cliente interno de vocês é a Edge. Ao se dedicar no meu dia a dia, como é que eu posso contar histórias? Como é que eu posso encantar aos meus colegas, aos meus pares? O que é que eu posso fazer de diferente? Eu quero que vocês saiam daqui com ações, coisas práticas, baseadas no conhecimento. Como é que eu posso encantar no detalhe? Qual detalhe eu posso adicionar na minha entrega? Alan tentou entrar de várias formas. Como foi que Alan entrou? Quando ele contou uma história. Uma caixinha de remédio, fez um negócio diferente, estaria mudando seu jogo. A gente tem que pensar nesse detalhe, pessoal. Histórias conectam. E se eu fosse dizer o melhor aprendizado que eu tive na Disney é sobre storytelling. Nós precisamos ser bons, excelentes, estupendos em contar a história. A gente precisa se orgulhar da nossa história e ver formas de transmitir e transbordar isso para os nossos clientes, para que, consequentemente, a gente encante eles. Pessoas se conectam com pessoas. Eu falo isso há muito tempo, eu aprendi isso há muito tempo. E a forma de conectar é contando história. Todas as vezes que a gente chega em um cliente de retenção, diz, bicho, nós dois temos o mesmo objetivo, nós também somos empresários. Eu quero que você olhe do lado de cá, a gente está como empresa tentando acertar, a gente não está aqui porque é inimigo, não. Como foi o papo lá com a CBR? A gente é parceiro, está aqui no mesmo barco. A gente já passou por isso que você está passando, de não girar, de não conseguir vender, mas o que vai te fazer chegar lá é a persistência. Então, como é que a gente consegue contar essa história? Como é que no tráfego pago a gente consegue transmitir uma história através de um anúncio? Os nossos anúncios não convertem quando não contam histórias que conectam. Quando a gente está falando de forma tão generalista que a pessoa diz, é só mais um. E um dos momentos mais legais lá da Disney são os magical moments, que é quando eles se esforçam, além da história, além do detalhe, de eu vou fazer um pouquinho a mais, para que eu encante e deixe essa galera maluca. O que é que eu posso fazer de diferente para mudar a vida daquela pessoa? Porque em qualquer lugar, se a gente for comprar e não tiver dinheiro, a gente não leva. Se na Disney algum cast member, que é algum membro dos bastidores, algum colaborador, vê que você está se esforçando ali para comprar na fila e não está com dinheiro, ele vai fazer automaticamente. Recebi uma mensagem do Mickey e ele me mandou te dar esse presente. O que vocês acham que isso muda na vida de uma criança? Trazer isso de aprendizado para o nosso dia a dia. Então, quando você chega lá e tem um crachá de primeira visita ou aniversário, você recebe atenção especial e presentes. No dia do seu aniversário, chegar lá o Chewbacca, do Star Wars, ele vai lhe dar parabéns.
Porque eles se preocuparam. Hã? Foda-se. Ele vai fazer, sabe bater palma? Eu acho que sabe. Então pronto. Ele vai fazer. Alguma coisa ele vai fazer. Tu não dá? Não vai lá do teu irmão, não. Se uma criança perde seu brinquedo favorito, o cashman se esforça para encontrar um substituto. Daí, na limpeza, acha o brinquedo. Eles mandam para o endereço, tem casos, né, na internet. Manda para o endereço, principalmente quando está hospedado em hotel da Disney, manda para o endereço da criança com a mensagem. O Mickey tinha pego seu brinquedo e estava passeando pela Disney. Ele te devolve e pede desculpas por não ter te achado a tempo. E isso para a criança enlouquece. Vai receber a carta de vídeo. Antônio, tem um prático momento também, que é quando a criança ela vai com a fantasia. Sim. Quando a criança ela vai com a roupa do personagem que ela mais gosta, então imediatamente eles procuram também aquele personagem para chegar de surpresa para a criança e falar com ela, tirar uma foto. Então, assim, imagina uma criança de 5, 7 anos encontrar um personagem, né? Isso é muito marcante. Na sexta-feira, ligar para o cliente e dizer, bicho, parei aqui para estudar tuas campanhas, lembrei de tu, vim te ligar para te desejar que tenha um mês incrível, que as coisas sejam melhores. Eu estou aqui para fazer com que tudo aconteça. Preparei aqui essa imagem para que você mande lá para os seus amigos no final de semana. Espero que você relaxe. Vi essa frase aqui e lembrei de você. Quantas vezes a gente cuida do detalhe do cliente? Medical Moments não precisa ser uma coisa fora da curva. Quantas vezes a gente criou um certificado para mandar para o cliente que ele é foda e encantar ele com uma coisa que ele não está esperando. Então, até, presentes surpresas são oferecidos para tornar a visita ainda mais especial. Se uma criança derruba o sorvete, o cashman prontamente lhe dá outro. Então, a Disney ela se esforça muito para que essas coisas aconteçam. Para que encante no detalhe. Para que existam momentos mágicos. Que ser único é melhor do que ser o melhor. Acho que até Isaac já falou essa frase hoje. Mas coloquem na cabeça como nós podemos ser únicos. A Disney descobriu uma forma de ser única. Você não compara a Disney com nada. Disney é Disney, vou para Disney. Tanto é que lá no PE a gente lançava meta Disney. Era meta loucura assim. O que, é que pode acontecer além da super meta? Meta Disney. Disney virou sinônimo de coisa extremamente espetacular e impalpável. Então é a gente pensar dessa forma estratégica, de estar olhando para as coisas. E quando a gente fala de Disney e de encantamento, é muito importante agora, eu queria aqui fazer um exercício com vocês. Fazer para melhorar a vida do cliente. E agora eu gostaria da gente fazer uma dinâmica juntos, que vocês anotassem esses 5 pilares, 6 na verdade, um está sem um ponto. Esses 6 pilares do que o cliente espera. E nós pensarmos juntos, seja na EJA, na sua área específica, de como incluir um detalhe, como incluir o encantamento no teu dia a dia, baseado naquele pilar. Então, quando a gente olha para os 6 pilares, eu vou conversando com vocês, e eu gostaria que vocês fossem anotando essas melhorias. Por exemplo, o pilar promessa cumprida. O cliente espera promessa cumprida. Na hora da entrega, da promessa cumprida, qual detalhe eu posso adicionar? Uma coisa que a gente tentou fazer, mas ainda não é padrão, é quando fizer um setup, entregarmos um certificado, que é um detalhe a mais de encantamento. É uma coisa que a gente cumpriu, que a gente prometeu e cumpriu. Então, no dia a dia, qual detalhe a gente pode ter? Entrega do serviço de vocês. Qual detalhe para encantar o teu cliente, para encantar o teu par, para encantar teu líder? Na hora de cumprir as promessas, você consegue encaixar a nível de encantamento. Qual detalhe, meus caros? 2. Serviço amigável. O cliente espera um serviço amigável. Ele espera cortesia. Ele espera sorriso no rosto. Ele espera educação. Como você pode fazer a mais do que isso? Qual detalhe você pode incluir para ser ainda mais amigável, ainda mais parceiro, ainda mais brother do cliente? No nosso caso, ele está ali sem saber como vender, sem saber como crescer, com tráfego ruim, com posicionamento ruim, comercial ruim. Na hora da gente entregar esse alívio, como é que a gente pode encantar? Qual detalhe a gente pode adicionar? O cliente espera eficiência. Qual detalhe de encantamento nós podemos encaixar para sermos mais eficientes? Precisamos refletir sobre isso. O cliente espera pontualidade, que a entrega seja feita no prazo.
Ao entregar no prazo, como eu posso encantar? Às vezes a gente dá um prazo maior e entregar um dia antes, encanta. O cliente não estava esperando. É pensar no detalhe. Só que às vezes a gente quer impressionar no prazo e desimpressiona no atraso. Dá um prazo maior, menor do que a gente consegue para tentar impressionar e entrega num prazo pior ainda, que era o que a gente realmente conseguia, e desimpressiona. O encantamento é detalhe. É a gente pensar na recompensa. Por que não uma plaquinha, quando ele consegue fechar o primeiro contrato? Um áudio de caraca, parabéns! Às vezes a gente, na correria do dia a dia, esquece da animação, da entonação que surpreende a outra pessoa. Então eu gostaria muito que a gente parasse para fazer esse exercício. Os 6 pilares ali: promessa cumprida, serviço amigável, alívio, eficiência, pontualidade, recompensa. Como eu consigo em cada um encantar o meu cliente? E eu queria que tu botasse um time ali, de 2 minutos, com a musiquinha, para que a gente se esforce a pensar nisso e cada um anote um ponto de encantamento em cada pilar desse, no seu dia a dia. Seja para o seu par, para o seu líder. Então vai ser 1 minuto e meio, né? Não vai ser 2. Então, 2 minutos. Como nós podemos encantar, bota o slide lá, em cada um dos pilares. Não dá pra ter os dois, né? Eu boto aqui. Fica rico, fica rico, fica rico. Passei quanto tempo? Nessa, já tá em 40 minutos. Já? Vou acabar já. Aí a gente vai acabar agora, tem aula e a minha primeira. Que horas são? Que horas são? Sem ver assim não. 6 já? 7 horas já, como é que é? Então vou acabar, né? Aqui, ó, vai lá em cima. Vê lá o tempo. Falta 30 segundos. Escreveram? E aí, quem consegue compartilhar? Bota lá no slide. Quem consegue compartilhar uma coisa que vai fazer de mudança no encantamento? Quem teve ideia legal, compartilha. Ninguém? Bora acordar. Quem conseguiu? Deixa. Miguel. Eu achei bacana essa de recompensa, que é, claro, nos pequenos detalhes, por exemplo, a plaquinha que você dá para o cliente, ele com certeza ele não vai descartar essa plaquinha, ele vai colocar em algum lugar especial. E sempre que ele olhar para essa placa, dá a sua atitude. É eficiente, a gente pensar sempre à frente e ter um possível problema. E ver se tem algum possível problema após a nossa tomada de decisão e resolver tudo quanto antes. Boa. Eu também sinto aqui, né? E além desse tratamento antes, eu acredito que se em algum momento acontecer algum erro que possa vir a acontecer, a gente teve uma loja, eu vou indicar uma questão de uma marca que aconteceu, que, enfim, uma cliente fez um pedido, sendo que não tinha mais no estoque aquela peça. O que foi que a marca fez? Ela pegou, preparou um carro. No direct falou também
com emoji e tudo mais. E aí isso faz com que a cliente, caramba, ela poderia ter ficado chateada com aquilo, mas ao mesmo tempo ela ganhou uma caixa com um pedido de desculpas. Então eu acredito que a gente, em relação aos erros, a gente pode ver uma solução de fato, chegar perto e dizer assim, caramba, desculpa, e vir com uma arte a mais para o cliente, enfim, trazer uma solução para ele, mas com esse pedido de desculpa de fato e dizer, não, isso aqui não vai mais acontecer, vamos tomar todo o cuidado possível e mostrar que está preocupado com aquela situação que ocorreu. Boa, Luana. Me surgiu um insight agora que eu acho uma dificuldade. Talvez a gente criar, de fato, não em si uma placa, mas uma forma de recompensar, ou seja, uma mensagem que passe para ele, que aquilo ali vai dar uma recompensa, por ter concluído uma bond, por ter concluído o briefing, por ter concluído o sono, porque de fato até para a gente faz um pouco chato. Essas relações repetitivas, que são reuniões feitas, né, mas que são de fato necessárias para o sucesso dele. Então, talvez uma simples arte, falando, você concluiu a etapa de briefing, e falar o que ele vai ganhar com isso, mandar um áudio, enfim, também já com um pouquinho mais de experiência. Além também do quesito de pontualidade, a gente viu no show semana passada, que a Amazon, ela, acho que, assim como a Disney, ela hoje cresce e deseja ser, não sei se já é, mas a empresa que um livro que eu já pedi para chegar na quarta, chega no livro, e não diz para chegar no livro. Então, ele, de fato, o cliente fala, vai entregar dia 20, ele entregar dia 15. Não ele, de fato, chegar no dia e a gente atrasar. Acho que esses dois pontos são importantes para cada setor já colocar em prática. Para fechar, HL. Promessa cumprida. Fiquei já há um tempo pensando em alguns pontos de melhoria para a questão do closer. E às vezes a gente até ajudar a questão do ICS. E a gente close ali, fazer até uma consulta, né, para saber como é que está a questão do trabalho da gente. Até que ficasse no off, compartilhasse com gente, para a gente ver e entender como é que está o projeto e o que é que a gente pode melhorar e o que não está sendo feito para a gente implementar mais ele, né? Para mostrar para cada vez mais para ele que a gente tem um comprometimento com o resultado dele. Boa. Vou mostrar uma parceria, né? Que pode contar. Vamos ter que encerrar. Tudo aquilo que a história falou, e ela também, sobre pertencimento. Quando eu cheguei aqui, que eu vi essa foto aqui da minha irmã, que eu vi aquele nome, por mais que seja algo simples, que ela fez pensando, ela estudou, cada um que está aqui para colocar algo que fez com que eu me sentisse pertencente. As pessoas querem fazer parte de uma tribo, elas querem se sentir pertencentes. Esse isso aqui. Se sentisse especial e pertencente a eles de alguma forma. Faz com que a gente disponibilizasse algum tipo de recompensa, estudasse o nosso cliente para fazer ele se sentir como se fosse algum tipo de ranking dentro da EG, digamos assim. Alguma coisa assim que ferisse, que identificasse, aliás, o pertencimento do nosso cliente. Boa ideia, Sérgio. Acho que é anotar para facilitar os squads. Então, quem gostou, bate uma palminha. E quem gostou muito, bate várias. Mas é isso, a gente poderia conversar por mais algumas horas, mas estamos com um tempo escasso. Encantamento é o detalhe. Precisamos encantar pessoas através de histórias, cuidando do detalhe. Boa?